Momento com Deus, o seu momento com o Senhor. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, a graça e a paz maravilhosa do nosso bom Deus esteja com vocês em mais este dia. Eu me chamo Tiago Freitas e estou aqui da cidade de Campina Grande, Paraíba, com a belíssima e maravilhosa missão de levar a palavra do Senhor até vocês. Peço que vocês tirem esses breves minutos, meus irmãos, e possam aprender mais sobre a palavra do Senhor, as Sagradas Escrituras e aquilo que Deus ele tem para a minha vida e para a sua vida. Eu me sinto muito privilegiado de Deus abrir esse espaço para mim. E desde já eu peço a você, se você não é um inscrito, se inscreva e me ajude a levar essa palavra para mais pessoas. Quanto mais pessoas se inscrevem no canal, o YouTube ele abre o espaço para outras pessoas verem também. E eu vejo que muita gente que não é inscrito no canal tem visto os vídeos e tem gostado. Então eu te peço mais esta força. Se inscreva, curta, comente, compartilhe e vamos povoar o Evangelho do Senhor para todas as pessoas. E eu quero trazer uma palavra neste dia de hoje com o tema a estrutura de um bom cristão. Todo bom cristão ele tem que ter esta estrutura para que ele seja um edifício forte, viril, né? Um acabamento bem posto, bem feito, porque muitos dizem que nós somos a igreja do Senhor, mas vamos ver se realmente é dessa forma com que as pessoas falam. Lá em Mateus capítulo 7, do versículo 24 até o versículo 27, nós vamos ver a primeira estrutura de um bom cristão. Um bom cristão ele tem que ter como estrutura firme, fortificada, o seu fundamento. Qual é o fundamento? Jesus Cristo, o Senhor. Preste bem atenção. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva e transbordaram os rios. Sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque ela foi edificada sobre a rocha. Todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica será comparado com um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva e transbordaram os rios. Sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela veio a desabar, e sendo grande a sua ruína. Meus irmãos, quando a nossa base firmadora, sustentadora, ela é Jesus Cristo, pode vir chuvas, pode vir ventos, podem vir alagamentos, podemos passar por provas, por perdas, pelo que for, mas Ele nos mantém de pé como esta casa. Quando nós nos sustentamos em Cristo e naquilo que o Senhor ele tem para mim e para você, nós somos formados desse jeito. E a primeira estrutura de um bom cristão é a sua base. É como se fosse uma casa. Preste bem atenção. Eu vou tratar sobre os fundamentos de uma casa. O primeiro, a base. Cristo. Cristo é a nossa base. Cristo é aquele que nos sustenta, que nos enrijece. Em segundo lugar, meus irmãos, os tijolos. Nós costumamos dizer que nós somos a igreja, mas nós não somos a igreja sozinho. Nós somos a igreja em comum, em conjunto. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos do 12 ao 14, ela nos diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, todos os membros, sendo muitos, constituem um corpo. Assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós somos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Então entenda bem. Quando eu digo eu sou igreja do Senhor e eu não quero fazer parte de uma comunidade, eu não quero participar de uma igreja, não, eu sou a igreja de Jesus, eu aqui da minha casa boto minhas pregaçõezinhas no YouTube, é legal, é bom, é sim, porque é um grande meio de nós podermos levar a palavra para o Senhor. Mas eu não quero, meus irmãos, que vocês tão somente me olhem do outro lado, achem que eu sou o seu pastor, achem que eu sou uma pessoa que leva a palavra para o Senhor e vocês fiquem só em sua casa. Não, longe disso. É tanto que eu faço diversas orientações a vocês para buscarem uma igreja, buscarem se aproximar da palavra do Senhor, ter zelo pela palavra para que também não sejam enganados, porque assim como tem bons pastores, também tem maus pastores que querem enganar e ludibriar as ovelhas do Senhor. Então, nós, para sermos igreja, nós temos que ser como um corpo
corpo tem só um olho? Possa ser que tenha, né? Mas ele tem mãos, tem dedos, tem pés, tem ouvidos, não tem um nariz, não tem um queixo. O corpo ele é constituído por tudo isso que nós vemos aqui. Então, para nós sermos considerados como igrejas, nós somos tijolos na construção. E toda construção ela precisa de tijolos. Todos nós só somos úteis quando estamos juntos. Quando um tijolo ele está ali, só ali. Você já viu, eu ouvi isto do meu pastor na aula de domingo, ele disse desse jeito: você já viu alguém passar e ver um milheiro de tijolo assim dizer, nossa, que milheiro de tijolo bonito? Ninguém diz isso. Mas as pessoas elas ficam maravilhadas com a grande construção de uma casa. Então nós somos os tijolos. E nós só temos funcionabilidade quando estamos juntos de outros tijolos. Aí nos constituímos igreja do Senhor. E temos este grande privilégio de servir ao nosso bom Deus. Então a nossa segunda estrutura de um bom cristão é sermos unidos, todos juntos, em prol do Senhor, na igreja de Cristo. Em terceiro lugar, a fé. A fé, meus irmãos, é aquilo que nos fortalece, aquilo que nos enrijece, aquilo que nos deixa firmes na fé e no nosso Senhor, bom Deus. Lá em Hebreus, capítulo 11, leremos ali na Galeria da Fé, no versículo 4 até o versículo 8, que diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus, quanto às suas ofertas por meio dela. Também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o transladara, ou seja, Deus o tomou para ele, não deixou que ele morresse. Pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, meus irmãos, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente construído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar aonde deveria obedecer por herança, e partiu sem saber aonde ele ia. Todos esses homens e mulheres que nós vamos ver aqui na Galeria da Fé, eles, pela fé, foram fortalecidos, foram animados, cheios de esperança para conseguirem continuar na sua batalha. Meus irmãos, Noé, ele passou 100 anos construindo a arca. E durante esses 100 anos que Noé construiu a arca, Noé pregava para o povo para que se arrependesse, porque um dilúvio vinha, ou seja, um homem ali, fortalecido nas batalhas. Então, a terceira grande estrutura de um cristão é ter fé. Fé nesse Senhor bom Deus, fé no maravilhoso Senhor, que nos fortalece, que nos enrijece, que nos dá força. E a quarta grande estrutura de um cristão, meus irmãos, é a santidade. Um cristão ele tem que ser santo. Ele tem que buscar a santidade, porque a santidade vai fazer com que nós nos tornamos mais lindos, bonitos, mais aprazíveis para o Senhor, mais agradáveis ao Senhor. E a santidade ela nos faz isto. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 3 até o versículo 7, diz assim a palavra do Senhor: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejos de lascívia como os gentios, que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude ao seu irmão. Porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Deus nos chamou para uma vida santa. Deus nos chamou para sermos aparelhados com a sua vontade. Deus nos chamou para, em vez de mentirmos, falarmos a verdade. Deus nos chamou, em vez de nos irarmos, termos amor. Deus nos chamou para termos compaixão e misericórdia pelas almas e pelas pessoas, pelas suas situações, ajudar. Deus nos chamou
para chorar com aquele que chora e se alegrar com aquele que se alegra. E não fazer o contrário. Ver uma pessoa numa situação difícil e dizer, bem feito, fez isso e aquilo, independentemente de quem aquela pessoa seja. Lamente pela sua situação, peça salvação a Deus pelaquela pessoa. E se ela está alegre, mesmo que você não tenha benefício nenhum com isso, mas se alegre, dê os parabéns, diga parabéns pelo que Deus lhe concedeu. Porque Deus sabe o que Ele faz, muito mais do que nós, aquilo que nós falamos. Então, a quarta grande estrutura de um cristão é a santidade. Ela é como um acabamento numa casa. Toda casa ela só fica demasiadamente linda depois quando passa pelos acabamentos. Vai passando ali a massa, vai passando o reboco, vai deixando tudo lisinho, vai colocando a cerâmica, vai pondo o rejunto, as telhas, depois vem a pintura e depois do acabamento a casa fica pronta. Então, meus irmãos, nós somos como uma casa. Nós temos que ter todas essas estruturas para nós sermos grandes filhos de Deus e grandes cristãos. Primeiro, lembre sempre disso, o nosso alicerce. A nossa casa ela tem que começar pela nossa estrutura. E a estrutura firmadora é Cristo Jesus, o Filho de Deus. Em segundo lugar, esta grande estrutura que nós temos que ter, meus irmãos, é sermos unidos uns com os outros, em união, sabendo que dependemos do Senhor para tudo e para todas as coisas, e que nós só somos igrejas do Senhor quando estamos unidos em comunhão. Então devemos fazer parte de uma comunidade, de uma igreja. Em terceiro lugar, um cristão, para ter uma grande estrutura como filho de Deus, ele precisa ser um homem e uma mulher de fé. Um homem de uma fé inabalável, uma mulher de uma fé inabalável, que se fortifica no Senhor, que se alimenta nas promessas de Deus, que por mais que ele não esteja vendo, que é logo quando começa Hebreus capítulo 11, versículo 1, que diz que a fé é a convicção de fatos que se não veem e a confirmação daquilo que se espera. Ou seja, nós não vemos, mas enxergamos pela fé. Eu não vejo Jesus, eu não vejo Deus, mas eu enxergo eles pela fé. Eu enxergo, meu Deus, eu enxergo a Nova Jerusalém, a Canaã celestial. Eu enxergo porque eu creio, eu confio, eu tenho fé no meu Senhor bom Deus. Então a fé é a terceira grande estrutura de um cristão. E a quarta, a santidade. A palavra de Deus diz que sem santificação, meus irmãos, ninguém verá a Deus. Sem a busca pelo aperfeiçoamento, sem a busca por tirarmos de nós toda a sujeira que este mundo nos convida, nos serve como uma bandeja dizendo, vai lá, mente, você vai se dar bem, vai lá, engana, vai ser tão bom, vai lá, trai o teu marido, trai a tua esposa, vai ser prazeroso. Vai lá, fere a face daquele que te feriu. Vai lá, zomba daquele que te fez mal. Vai lá, apunhala pelas costas daquele que te apunhalou. Todas essas coisas são servidas de bandeja para nós todos os dias. Mas nós temos que fazer o quê? Tirarmos de lado, olharmos para o autor e consumador da nossa fé e procurarmos nos santificar a cada dia mais que se passa. Ore, entregue sua vida ao Senhor e à vida dos demais. E o Senhor, Ele vai ter cuidado de você. Ó Pai, eu louvo ao Senhor, meu Senhor Deus. Eu louvo ao Senhor porque aprove a Ti, meu Deus, esta mensagem ela ser forjada e o Teu servo ser forjado também. Todos nós precisamos disso. Precisamos entender que a nossa base é o Senhor. Precisamos entender que não podemos e nem devemos vivermos só. Queremos achar que sozinho nós vamos resolver os problemas do mundo e que sozinhos estamos melhor do que estamos acompanhados, porque igreja perfeita não existe, pessoas perfeitas não existem, porque nós mesmos não somos perfeitos, somos imperfeitos. Mas temos que viver entendendo que cada um de nós unidos, temos uma grande serventia para a obra do Senhor e para a sua vontade. Entendermos que a fé é o nosso combustível, aquilo que nos move, e entender, meu santo Deus, que precisamos nos abster, tirar de nós tudo aquilo que nos afasta do Senhor e buscarmos a santidade, que é aquela que nos fará ver ao Senhor. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas fraquezas, cuida de cada um dos nossos irmãos e nos abençoa, Senhor, com a Tua mão poderosa e santa. É isso que eu te oro e te agradeço no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Meu irmão e minha irmã, eu tenho certeza plena que você foi abençoado demais, porque eu fui. Eu estou saindo daqui revigorado com esta palavra. Estou saindo daqui animado no Senhor. E tenho certeza que você também.
Quero te pedir que você se inscreva no canal. Quero te pedir que você me ajude a levar essa palavra para mais pessoas. E quero te lembrar da ordem que o Senhor Jesus nos deu, de irmos por todo este mundo e levarmos o Evangelho a toda criatura. Eu estou fazendo a minha parte, eu ouvi a ordem do Senhor, ouvi que Ele me mandou fazer isso e eu estou fazendo. Faça você também. Se você não tem, talvez, essa coragem de vir para uma câmera, de expor, de pegar um hino, não, Tiago, isso não é para mim. Mas você pode cooperar também compartilhando. Mande para o máximo de pessoas que você ama, o máximo de pessoas que você quer que ouça isso, seus familiares, seus parceiros. Que Deus Ele abençoe a sua vida, porque não é só aquele que faz a obra, mas também aqueles que ajudam a fazer a obra, aqueles que oram. Você também pode orar também por mim, orar por missionários, ajudar também de diversas formas, porque é como a palavra do Senhor Ele diz, uns cavam, outros jogam a semente, outros regam, outros vêm, mas o crescimento quem dá é o Senhor. Então precisamos de cada vez mais pessoas nos ajudando para levarmos a palavra de Deus a todos. Eu agradeço pela sua vida e peço que Deus te abençoe, a você e sua família, meu irmão e minha irmã. Fiquem todos com Deus. No nome santo de Jesus Cristo. Amém. Esse foi mais um momento com Deus, estando na presença do Senhor e glorificando o seu nome. Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém.